Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Reforma Protestante. Bom, a Reforma Protestante foi uma mudança que criou o protestantismo como um ramo do cristianismo. E humanitas como Erasmo achavam que a Igreja Católica Romana ela tinha que tomar novos rumos e se preocupar mais com a santidade interior dos fiéis do que com demonstrações religiosas explícitas como peregrinações, relíquias. No início do século XVI, a Igreja ela teve um grande problema com a corrupção. De 1450 a 1520, os papas, conhecidos como papas do Renascimento, estavam mais interessados em política do que em religião. E a igreja ela se tornou uma instituição em que algumas pessoas estavam tentando subir na vida e enriquecer. E havia inclusive padres analfabetos que não conheciam a Bíblia. E as pessoas comuns estavam apenas tentando encontrar um meio de não serem punidas pelos seus pecados. E se aproveitando disso, a igreja começou a vender indulgências que as pessoas podiam comprar para não serem justamente castigadas no purgatório. Em 1517, um monge chamado Martinho Lutero, ele resumiu as suas críticas à Igreja Católica em 95 teses. Ele não só colou a lista das suas 95 teses na porta de uma igreja, como imprimiu essa lista e fez essa lista circular por toda a Alemanha. As suas queixas, elas até agradavam aos nobres, porque eles se ressentiam do poder do Papa, que era tão grande, e também os camponeses, que acreditavam na mensagem de igualdade de Lutero. E Lutero, ele sustentava que apenas a fé, independente das boas ações, podiam levar à salvação. E ele criticava principalmente a venda de indulgências. Então, depois de todo esse movimento de Lutero, Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, declarou Lutero um fora da lei e fez com que Lutero então tivesse que se esconder. Mas ele ganhou tanto apoio dos governantes, até mesmo de alguns governantes da Alemanha, alemães, que esses governantes eles assumiram o controle das igrejas católicas nos seus territórios e formaram as primeiras igrejas estatais supervisionadas pelo governo. Então essas crenças de Lutero, elas se tornaram a primeira denominação protestante, que foi o luteranismo. E depois do luteranismo surgiram algumas divisões aí no protestantismo. João Calvino, que era um protestante francês, ele concordava com Lutero, que a fé era suficiente para a salvação. Ele falava sobre o poder da graça e a glória de Deus e acreditava que Deus havia predestinado algumas pessoas a serem salvas, os chamados eleitos, e outras para serem condenadas, os chamados reprovados. E os seguidores de Calvino eram chamados de calvinistas e difundiram sua fé como missionários, enfatizando que a prosperidade trazida pelo trabalho era um sinal de graça de Deus. E o calvinismo surgiu então em Genebra, na Suíça, onde Calvino montou um consistório. E os seus seguidores eram proibidos de dançar, de praguejar, de beber, de jogar cartas. Então, o calvinismo, como uma religião protestante, se disseminou em várias partes da França, Escócia e Holanda. E em meados do século XVI havia se tornado uma forma mais popular de protestantismo. E essa campanha de reforma religiosa atingiu outras partes da Europa. Em 1534, o rei Henrique VIII fez o parlamento separar formalmente a Igreja Católica da Inglaterra. E muitos acreditavam que ele fez isso apenas porque ele queria mais poder e principalmente o direito de se divorciar da sua esposa. Aí, em 1534, o rei ele se tornou o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, que também foi chamada de Igreja Anglicana. O rei Henrique VIII ele passou a nomear pessoalmente os ocupantes dos cargos mais importantes da igreja, e as pessoas que se opunham a essas mudanças muitas vezes eram decapitadas.
E após sua morte, a morte do rei Henrique VIII, a Igreja da Inglaterra se fortaleceu ainda mais nos princípios do protestantismo, especialmente durante o reinado do Eduardo VI, seu filho.